H aqui. Último. Podia ter deixado, né, cara? Mas tudo bem. Não, foi a última parte. Falta pouco, mas pode deixar. Vamos aqui. Então, articulando todas essas informações. Como fica o gráfico, para encerrar? Eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Eixo X, que é o eixo das abscissas. Menos 1 e 1. O gráfico da função não toca essas retas. Não intersecta essas retas. Toca a maneira coloquial de fala. Tá? Quanto é f de 0, que é o ponto crítico? F de 0 é 1. Então a função passa por esse ponto aqui. Mas como ela passa? Passa tangenciando horizontalmente. Tá? Horizontalmente. Então veja. Vamos lá. Quando o x tende a menos infinito, f de x tende a quê? A 0, por valores negativos. Então ela vem daqui de baixo. Quando o x tende a menos 1 pela esquerda, qual é o limite de f de x? Qual é? Menos infinito. Então ela vem para cá para baixo. E do menos infinito a menos 1, qual é o seu crescimento? Do menos infinito a menos 1, ela é estritamente decrescente. Então não tem outro. Está tudo correto. Ela vem para cá. Estritamente decrescente. Tá? Com x tendendo a menos 1 pela direita, qual é o limite dela? Mais infinito. Do menos 1 ao 0, ela é estritamente decrescente. E chega aqui tangenciando horizontalmente. Derivada no 0 é 0. Então ela vem para cá assim, extremamente decrescente, chega aqui. Faz isso. Limite com x tendendo a 1 pela esquerda, mais infinito. Ela vai lá para cima. Do 0 a 1, ela é estritamente o quê? Está lá. É estritamente crescente. Está crescendo. Então, com x tendendo a 1 pela direita, limite é menos infinito, ela vai lá para baixo. Com x tendendo a mais infinito, está aqui, limite com x é 0. 0 por valores negativos. Vem para cá, por baixo. E ela é estritamente o quê? Crescente. Então ela faz isso. Essa reta aqui é uma assíntota horizontal. Enquanto essas duas retas são assíntotas verticais. Eu vou dar esses conceitos direitinho, tá? Então tá aí o gráfico. Essa função tem extremo local? Tem. 0. O 0. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhando para cá, assim, digamos que eu não conheço o gráfico. Não conheço o gráfico. Do menos 1 ao 0, menos 1 não está, mas do menos 1 ao 0, ela é estritamente decrescente. Do 0 a 1, ela é estritamente, tirando 1, eu digo de 0 a 1, mas o 1 está fora, tá? Intervalo aberto. Do 0 a 1, 0 está incluso. Do 0 a 1, ela é estritamente crescente. Então, o 0 é ponto de quê?
de mínimo da função f no intervalo aberto menos 1, 1. Tá? 0, o 0. Isso eu não preciso do gráfico para concluir isso. O 0, só o estudo do sinal da derivada primeira. 0 é ponto de mínimo de quem? Da função f aonde? No intervalo menos 1. Como é um intervalo aberto, o 0 é um ponto de mínimo local. Tá? Ela tem extremo absoluto, ponto de máximo absoluto e ponto de mínimo absoluto? Não tem. Não tem por causa disso. Ó. Ela não tem máximo absoluto, que é o máximo global. Máximo absoluto, máximo global, a mesma coisa. É o máximo no seu domínio. Não tem mínimo no seu domínio. Ela tem máximo local? Máximo local? Também não. Ela não tem máximo local. Ela só tem um ponto de mínimo local. Ela só tem um ponto de extremo local, que é ponto de mínimo local. Agora, você, para esboçar esses gráficos, você precisa, por exemplo, se o domínio da função os reais, para esboçar o gráfico, além do teste da derivada primeira, você precisa saber o comportamento da função no infinito. Se o domínio da função é desse tipo aqui, ó, você precisa, para esboçar o gráfico, saber qual é o limite de f de x com x tendendo a menos 1, pela direita e pela esquerda. Precisa saber também o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita ou não, pela direita e pela esquerda. Precisa dos dois limites. Tá? Se você não estiver, vai ser difícil tirar a sua conclusão. Tá? Entendido? É isso aí. Isso é a segunda aplicação, né? Esboçar gráfico de função. E se você sabe esboçar gráfico, mas tem o teste da derivada primeira, ela te dá também ponto de máximo e mínimo de função em um intervalo. É aquela história, o P é interior ao intervalo, a F está definida nesse intervalo. Se até o P ela é estritamente crescente e do P em diante, dentro do intervalo, ela é estritamente decrescente, o P é ponto de máximo. É um ponto de máximo, porque ponto de máximo é estrito da função no intervalo. Tá? Pronto, por hoje tá bom.